Na física clássica é comum imaginar que os objetos se encaixam em uma de duas categorias. Na primeira dessas categorias são os objetos formados por partículas ou por várias partículas. Exemplos disso são eu, a água, uma cadeira. Nós temos uma boa intuição do que são esses objetos. A outra categoria são as ondas. E as ondas, por sua vez, podem ser divididas em duas subcategorias: as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Dessas duas, a mais simples é a onda mecânica, e o exemplo mais claro e clássico disso é o som. O som nada mais é do que a propagação de energia e informação por um meio material. E a mais difícil das duas são as ondas eletromagnéticas. De verdade, o exemplo mais simples disso é a luz visível, a luz que nós enxergamos. A diferença fundamental entre uma onda e uma partícula é que uma onda não carrega matéria. Ela se move através dela, levando energia e informação. No final do século XVII e começo do século XVIII existia um debate muito importante e quente na física. Um debate acerca da própria natureza da luz, porque até então ninguém tinha conseguido comprovar se a luz era uma onda ou uma partícula. Mas toda essa discussão foi resolvida em 1801 pelo físico britânico Thomas Young. Ele desenvolveu um experimento capaz de diferenciar se a luz era uma onda ou uma partícula. Esse é o famoso experimento da fenda dupla. Nesse experimento, uma fonte de luz é colocada a uma distância considerável de uma placa sólida, com dois pequenos buracos que estão separados por uma pequena distância. Do outro lado dessa placa, colocamos algum anteparo, que é uma palavra chique para superfície. Se a luz for feita de partículas, só existem duas possibilidades. Elas vão passar por uma fenda ou outra. E aí elas vão se aglomerar em grandes quantidades no anteparo atrás dessas aberturas. E nós veríamos dois focos de luz bem distintos. Mas se a luz for uma onda, quando essa onda chegar na placa com as duas fendas, essa onda seria dividida em duas. Após serem divididas em duas ondas, elas irão interferir uma com a outra e criar um padrão de interferência no anteparo. Essa interferência pode acontecer de duas maneiras: a destrutiva, em que não vemos luz no anteparo porque as ondas se cancelaram, ou construtiva, em que vemos luz com o dobro da intensidade porque as ondas se somaram. Nesse caso, o tipo de interferência vai depender da distância que cada onda de cada fenda percorreu até chegar no anteparo. Ou seja, se esse for o comportamento da luz, nós veremos um padrão bem distinto de pontos claros, onde houve interferência construtiva, e pontos escuros, onde houve interferência destrutiva. Esse é o padrão de difração de uma fenda dupla, e a presença dele indica que a coisa que nós estamos lidando tem um comportamento de onda. E o resultado é que a luz é uma onda. Outra descoberta extremamente importante, essa no final do século XIX, é a de que a eletricidade é formada por partículas muito menores do que os átomos em si. Esses são os elétrons, a confirmação dos elétrons. Esse experimento se deve a J.J. Thomson. Ele colocou um gerador de raios catódicos, que é uma espécie de gerador de raios de eletricidade, separado de um anteparo por um vácuo. Se a eletricidade fosse um fluido, ou formada por partículas do tamanho de átomos, não haveria jeito de ela passar do gerador de raios catódicos até o anteparo. Só que Thomson mediu cargas negativas no anteparo, e isso só é possível se 1. A eletricidade for formada por partículas, 2. Essas partículas forem menores do que os átomos. Muito menores, na verdade. No final do século XIX, tudo parecia muito bem na física. O debate sobre a natureza da luz já tinha sido resolvido em 1800 e o conjunto de equações de Maxwell explicava, nesse único conjunto de equações, a eletricidade, o magnetismo e a luz como uma onda. Nós tínhamos descoberto a partícula da eletricidade, o elétron, e tudo parecia estar indo muito bem para os físicos. Só que eles estavam à beira de uma catástrofe ultravioleta. No começo do século XX, os físicos tinham certeza de que a luz era uma onda e o debate estava encerrado. Só que começaram a surgir alguns problemas, que apontaram falhas na ideia clássica de que as coisas eram ou ondas ou partículas. Um dos problemas era a explicação do efeito fotoelétrico. A física clássica não conseguia explicar por que algumas cores de luz conseguiam tirar elétrons de placas metálicas, enquanto outras não conseguiam. A solução, como proposta por Einstein, foi de que a luz não é uma onda. Ele tratou a luz como pequenas partículas com energias quantizadas.
Isso significa que essas energias só poderiam ser múltiplos inteiros de uma quantidade h vezes f. H, nesse caso, é a constante de Planck e f é a frequência da luz. Só que isso entra em conflito direto com as ideias da física clássica de que a luz é uma onda, porque nesse caso, a luz tem que ser uma partícula para resolver o problema, ou o problema continua. E outra evidência interessante de que a luz é uma partícula apareceu depois quando Max Planck resolveu um grande problema, o problema do corpo negro. Até então nós tínhamos evidências muito grandes de que a luz se comportava como uma onda. Só que cada vez mais evidências apareciam de que a luz, na verdade, era uma partícula. A solução encontrada para resolver esse problema foi atribuir uma natureza peculiar para a luz. Ela é tanto uma onda quanto uma partícula. Em algumas situações, ela se comporta como uma onda. Em outras situações, ela se comporta como uma partícula. Esse foi o primeiro indício de uma dualidade onda-partícula. Muitos físicos acharam estranha a proposição de que a luz é tanto uma onda quanto uma partícula. Só que o francês Louis de Broglie com certeza não era um desses. Inclusive, ele sugeriu algo ainda mais extraordinário. Não só a luz tinha um comportamento de onda e de partícula, como também as partículas tinham um comportamento dual, de onda e de partícula. E eu não preciso dizer que isso foi um grande choque, porque agora não só os fótons tinham comportamento dual, como também elétrons, átomos, água, pedras, eu, você, todos nós temos características ondulatórias. Ele ainda deduziu, utilizando as equações da relatividade de Einstein e a quantização da energia, qual que deveria ser a frequência e o comprimento de onda do que ele chamava de ondas de matéria. O comprimento de onda lambda de um objeto com massa, de acordo com o de Broglie, é igual a h sobre mv. H é novamente a constante de Planck, e ela tem um valor aproximado de 6,62 vezes 10 elevado a menos 32 joules vezes segundo. Esse valor da constante de Planck é absurdamente pequeno, e é por conta disso que o comprimento de onda dos objetos que nós interagimos no nosso dia a dia, como por exemplo eu, você ou o meu cachorro Skip, é absurdamente pequeno. É por isso que nós não vemos humanos ou cachorros se propagando como ondas pelo ar. Por mais que a proposta de que tudo se comporta como onda e partícula pareça absurda, ela ainda assim está de acordo com a nossa experiência diária. A hipótese de que a matéria também deve se comportar como onda nas escalas de tamanho da mecânica quântica foi testada logo em seguida com elétrons. Eles refizeram o experimento da fenda dupla com elétrons no lugar da luz. O experimento é basicamente o mesmo. Temos a placa com duas aberturas pequenas e um anteparo para detectar partículas. E quando fazemos o experimento, obtemos o mesmo padrão de dispersão que as ondas projetam no anteparo. Ou seja, nas pequeníssimas escalas da mecânica quântica, o elétron de fato se comporta como uma onda. E isso está perfeitamente de acordo com as ideias de onda de matéria do de Broglie. E as evidências ficam cada vez mais fortes para o lado do de Broglie. Nós já conseguimos observar características ondulatórias em moléculas com cerca de 60 átomos de carbono. Inclusive, a pessoa que provou que os elétrons se comportam como uma onda foi G.P. Thomson, filho do J.J. Thomson, que provou a existência das partículas do elétron. Então o Thomson pai provou que o elétron era uma partícula, só que o Thomson filho provou que o elétron era uma onda, indo de encontro ao pai diretamente. Eu imagino que os jantares de família ou encontros familiares não deveriam ser muito agradáveis. Levando em conta essas experiências, nós chegamos à conclusão de que tanto a luz quanto matéria com massa se comportam como onda e como partícula. Então, como é que nós podemos interpretar isso? Físicos como de Broglie e o Bohr propuseram aceitar esses experimentos pelo que eles realmente são. De fato, a matéria tem um comportamento dual, e essas características de onda ou de partícula são complementares uma com a outra. Essa, em geral, é a interpretação mais aceita. Só que vários outros físicos propuseram outras interpretações, como por exemplo a de que a natureza tem característica puramente ondulatória e essa característica corpuscular de partícula que nós observamos é puramente uma consequência ou um artefato da quantização. Apesar do debate, desvendar uma característica acerca da natureza fundamental da matéria
talvez seja uma questão que a física não tenha como responder. Nós temos experiências e teorias para nos ajudar a construir a nossa teoria de mundo, mas essas experiências só mostram o comportamento da matéria em dadas situações. E as nossas teorias estão cheias de hipóteses e proposições que podem ser mostradas erradas ou insuficientes com o passar do tempo. A ciência que mostrou o comportamento dual da matéria mudou definitivamente a maneira como nós interpretamos a realidade em um nível mais fundamental. O universo é cheio de mistérios e a ciência é a lupa que nós usamos para tentar desvendar eles. Eu me pergunto qual que é a próxima grande descoberta científica que vai abalar para sempre a nossa visão de mundo. Muito obrigado e até a próxima. Fazer esses vídeos semanais de ciência só é possível graças aos nossos assinantes do Catarse. Cada vídeo requer cerca de 40 horas de pesquisa, roteirização, gravação e edição. E eu só consigo me dedicar integralmente para postar esses vídeos semanalmente graças aos nossos contribuidores. Então considere virar um contribuidor da nossa campanha você também. Nós estamos prestes a bater a nossa primeira meta e de verdade precisamos da sua ajuda para continuar postando esses vídeos semanais. O link da campanha vai estar na descrição e nos comentários. Muito obrigado!